O rei da Babilônia manda chamar Arcade para que ensine aos seus súditos como enriquecer, uma vez que após um grande período de circulação de riqueza, com a construção das obras de irrigação, templos e outros, a cidade se via em uma situação de crise, na qual o dinheiro havia deixado de circular com abundância e estava concentrado nas mãos de poucos homens ricos, pois as obras estatais estavam concluídas. Assim, os comerciantes estavam sem clientes, pois os trabalhadores encontravam-se sem emprego. O rei, por sua vez, desejava ver sua cidade como a mais rica, e para isso teria que ter um grande número de homens ricos. Partiu então daí a ideia de criar uma escola para ensinar esses homens a se tornarem ricos. O projeto foi iniciado com 100 alunos, e Arcade como professor. E quem melhor que o homem mais rico da Babilônia para ensinar a seus compatriotas os segredos do dinheiro? O professor desenvolveu e ensinou 7 soluções para a falta de dinheiro aos seus alunos. Lição número 1. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade começa seus ensinamentos pelo primeiro que ele mesmo aprendeu, aconselhando da seguinte forma: para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Ao ensinar seu princípio básico de riqueza, o mestre ressalta que o mais interessante é que quando se passa a viver com menos, o dinheiro a mais que se gastava não o faz mais miserável do que antes, mas o fluxo de dinheiro em sua vida aumenta por alguma força mágica da natureza. Ele diz que não sabe explicar, sabe apenas que o dinheiro parece escolher ir para aqueles que têm suas bolsas cheias. Explica ainda que as 9 moedas devem ser usadas para auferir roupas, comidas e outros itens necessários. Já os 10% poupados devem ser investidos em aplicações que gerem lucros. Lição número 2. Controlem seus gastos. No dia seguinte, um questionamento surgiu sobre a primeira aula. Como podemos guardar 1/10 do que ganhamos, se este valor mal dá para pagar as despesas necessárias? O professor respondeu prontamente que todos naquela sala tinham rendas diferentes, famílias de tamanhos distintos e obrigações diversas, mas mesmo assim todos estavam em dificuldades, e isso era explicado por um simples motivo, explica Arcade. O que chamamos de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. O professor aconselha ainda que seus pupilos constituam uma reserva para despesas imprevistas, para que não tenham que mexer em suas poupanças, as quais estão lá para colaborarem com o aumento de suas riquezas. E finaliza dizendo: esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Faça um orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. Lição número 3. Multiplique seus rendimentos. Nesta lição, o mestre ensina que a riqueza de um homem não deve ser medida pelas moedas que consegue juntar, mas pelos lucros que essa soma pode produzir. A renda que cada centavo investido gera garantirá que seu dinheiro continue se multiplicando, esteja você viajando ou trabalhando. Portanto, a terceira solução para a falta de dinheiro resume-se da seguinte maneira: pôr cada moeda para trabalhar, fazendo assim com que elas possam se reproduzirem como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Lição número 4. Proteja seu tesouro contra a perda. Arcade aconselha seus alunos a protegerem seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fique claro que vai render uma boa quantia. Ensina ainda a procurar os conselhos de homens experientes e daqueles que são acostumados a lidar com negócios. Lição número 5. Façam do lar um investimento lucrativo.
Essa solução visa diminuir os custos com o aluguel. Arcade explica que, ao juntar dinheiro para comprar um lar, as prestações a serem pagas podem ser menores ou iguais aos valores pagos mensalmente aos proprietários, com a diferença que dentro de algum tempo a casa passa a ser sua e o custo real com o imóvel seria apenas os impostos, liberando parte do orçamento para a aquisição de seus desejos ou para o aumento dos investimentos. 6. Assegurem uma renda para o futuro. Aqui são dados alguns exemplos de onde guardar ou aplicar o dinheiro para que ele possa garantir uma velhice tranquila. As opções mostradas incluem compra de terras, imóveis e aplicações que rendam a juros compostos. Ao refletir sobre o pagamento de juros feito a um de seus amigos que toda semana aplicava, junto a um emprestador, 2 moedas de prata, concluiu: com certeza, quando um pagamento tão pequeno, feito com regularidade, produz resultados tão lucrativos, só podemos concluir que nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios. Lição número 7. Aumente sua capacidade para ganhar. Nesta última solução, para a falta de dinheiro, o foco se distribui em 2 temáticas importantes. A primeira é abordar o desejo como a mola mestre para impulsionar a realização de projetos. Embora o projeto ensine que não adianta desejar de modo geral e abstrato, é preciso que os desejos sejam fortes e definidos. Ele chega a dar um exemplo. Explica que um homem que quer ser rico dificilmente o será, mas o homem que almeja obter 5 moedas pode tornar seu sonho realidade mais facilmente e, a partir daí, cultivar a vontade de possuir 1.000 moedas, 20.000 moedas, até que seja finalmente rico. Dessa forma, aprendemos com esse ensinamento que nossos propósitos devem ser claros e tangíveis. A segunda reflexão se apoia sobre como aumentar a capacidade de ganhos, e o conselho nesse ponto é o aperfeiçoamento, tanto que a fala a seguir demonstra bem essa questão. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Se é artesão, deve informar-se sobre os métodos e ferramentas utilizados por um companheiro de maior perícia no mesmo ramo. Os negócios humanos mudam e aperfeiçoam-se, porque cidadãos entusiasmados estão sempre procurando melhorar a própria habilidade, a fim de servirem com mais eficiência e qualidade aqueles de que dependem. Por isso, sugiro a todos os homens que se ponham na linha de frente do progresso e não fiquem parados, sendo passados para trás. Pode-se perceber claramente o incentivo à inovação nesse trecho, algo tão debatido atualmente. Para finalizar, Arcade lista algumas atitudes que devem ser praticadas para que, além de se livrar do peso da falta de dinheiro, a consciência de seus pupilos esteja sempre tranquila. Pague suas dívidas com pontualidade e não adquire nada que não possa pagar. Cuide bem de sua família, faça um testamento e, por último, ajude ao próximo. Esses foram os 7 ensinamentos do homem mais rico da Babilônia. Se este conteúdo foi útil para você, não deixe de se inscrever em nosso canal e fazer parte desse mundo que irá elevar seu nível como nunca visto antes. E lembre-se, o agora é o segundo melhor momento para iniciar seus planos, pois o melhor momento foi ontem.